Esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? João Negromonte, casa cheia, Deusa Cat especial. Abre aí pra gente ver, João Negromonte. Aqui, João Negromonte, não me deixa de João, não, João. Mil perdões, não vi. Muito bom dia, muito bom dia. Casa cheia, o podcast especial hoje com a presença do Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião, diretor científico da Sechá. E apresenta agora Thiago Zamponi, diretamente do Canadá. Exatamente, o Manager Latam da Cardeia, que é justamente... a empresa que a gente vai comentar aqui hoje, né, do Maia. E Joseph Chen, que é fundador e CEO da Cardeia, da Conversense. A gente vai explicar isso hoje para vocês, inclusive, viu? Exatamente, mas antes da gente começar aqui o nosso especial Cardeia, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, né, do Maia. Exatamente, começando então rapidão aqui já, Medical Cannabis Fair marcada para 2025, de 22 a 24 de maio de 2025 no Expo Center Norte. Exatamente, a feira que reúne aí mais de 80 expositores, mais de 4 mil visitantes, entre profissionais de saúde. É a Medical. É o outro. Esse aí, exatamente. Perfeitamente. Muito obrigado, querido. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não tá presente, não comprou seu ingresso, garanta já, entre no site aí medicalcannabisfair.com.br e garanta agora a sua presença num dos maiores eventos B2B da América Latina. E João, só para fazer aqui um adendo, como você gosta de dizer, eu não me atrevo a falar sobre o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal na presença do Dr. Pedro Pierro. Eu concordo plenamente. Eu acho assim que o nosso grão-mestre poderia comentar um pouco mais sobre o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro, nós somos no 4º Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, né? Então, um evento que está mais do que solidificado, ele acontece em conjunto com a Medical Cannabis Fair, são eventos que acontecem de forma simultânea, né? Mas o congresso ele é destinado, são 2 salas, onde nós temos nessas salas um dia destinado somente ao público veterinário, a veterinária que agora começou a ser liberada o uso para a VET, né? Nós do Congresso Brasileiro já estamos na nossa 2ª edição da veterinária, assim também temos um dia exclusivo para odontologia, também estamos na 2ª edição de um dia destinado somente ao odonto. Né, a parte medicinal dividida em 2 partes, uma mais específica para aquele que já é prescritor, que quer saber o refinamento dos tratamentos, e um pouco mais básico para entender como funciona esse sistema dentro do nosso organismo. E em paralelo a isso temos também, né, 2 outras salas, uma destinadas mais a questões de negócios, investimentos, oportunidades, e outra mais para a parte agrícola, a parte agropecuária, até me atrevo a falar dessa forma. E ainda não posso falar nada, mas para a parte agropecuária teremos aí boas surpresas que espero estar podendo falar já no início do ano. Em breve mais notícias. Só lembrando a última informação rapidinho, já foi lançado o 4º Guia Sechá da Cannabis, já está disponível para download gratuito no portal Sechá. João. Perfeito. Esse Café Smush agora? Esse guia esse ano, só um adendo aqui antes. Faz um adendo então. Que ficou uma beleza de material, são muito quase 300 páginas ali de um conteúdo. Passou? Então são mais de 300 páginas, um conteúdo bem rico em informações, temos história da cannabis, temos legislação, negócio, saúde, então você que tem interesse aí nesse ecossistema, não perca a oportunidade de baixar gratuitamente o seu e-book. Perfeito. E por falar em leitura, a leitura combina com café. Café. E quem gosta de ter aí uma qualidade de vida, uma proatividade maior ao longo do seu dia, a nossa dica aqui é o Café Smush. O Café Smush, que é patrocinador oficial do Deusa Cash. Então, entre lá em smush.shop e adquira já o seu Café Smush, que vem aí com uma mistura de cogumelos medicinais que vão auxiliar aí no seu metabolismo, nas suas ações diárias. Então, não perca a oportunidade também de tomar o seu cafezinho pela manhã, para garantir ali a sua atividade cerebral. Maravilha, para garantir então a nossa atividade aqui na informação que o pessoal está esperando para nós aqui no Deusa Cast, nessa manhã fria aqui de São Paulo. Vamos começar? Fria, chuvosa, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria deixar algo aqui claro. O nosso querido Joseph Chen, ele é taiwanês, ele veio lá de Taiwan, fala o inglês fluente, então
o nosso amigo Thiago vai traduzir mora no aqui Canadá. para ele, Ele, porque ele foi pro Canadá com 6 anos. Tá? ele vai contar essa história aí para vocês, entendeu? Um pouquinho da história do Joseph. O Joseph que vem de um ecossistema de tecnologia. Ele foi um dos responsáveis pela criação do BlackBerry. Para quem não lembra, foi um dos primeiros smartphones, né, Tiagão, que surgiu no mundo aí. Fantástico. E o Joseph estava presente nessa toda essa produção aí desse smartphone. E ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Tiagão, por favor, pergunte pro Joseph como é que foi essa transição para ele de passar de um setor que é muito grande, que é o setor de tecnologia, para um setor da cannabis. O que ele enxergou na cannabis? Olha, só pra gente contextualizar também, esse programa está sendo gravado pós Cannabis Connection. Cannabis Connection, que foi um sucesso de público aqui em São Paulo. Reunimos a indústria, então esse programa está sendo gravado pós Cannabis Connection, que a gente vai mostrar também para vocês como é que foi esse evento em primeira mão para quem está assistindo este episódio do DeusaCast. Vai lá, Tiagão, com vocês aí. Já fez a pergunta? Já. Tiagão foi rápido. Eu já aproveitei, já... E a gente vai ficar assim, a gente faz a pergunta, Tiagão traduz, responde e manda para vocês, é beleza? Pode ficar combinado assim? Perfeito. Perfeito, então. Então vamos lá, Joseph, please. I'm so pleased to be here and here in beautiful Sao Paulo in Brazil. Thank you for having us here. But you can speak that in Portuguese. You know that sense that we train, right? It's a time. Estou muito feliz por estar aqui. Passamos 2 semanas treinando isso. Ótimo. Pra sair Tá do muito bem espanhol. no português, Tava tá indo muito muito bem. pro espanhol. Falei, não, vamos trazer pro português. Maravilhoso. Congratulations. Oh my, what? Okay. Yes, my name is Joseph and Puxa só o microfone para ele. and Aí. yep, I'm a technologist and I love knowledge. And my years at BlackBerry were some of the most exciting to work with some really, really brilliant people, and it was a magical time. Okay. Ele vem o mundo dele é tecnologia, né? E trabalhar com a BlackBerry foi um dos momentos mais maravilhosos da vida dele, que trabalhou com várias pessoas fantásticas do ramo. It was a long time ago now. Faz muito tempo, já foi muito tempo atrás. And you would think, I've seen and done many interesting things since then. E ele já fez várias outras coisas interessantes, desde o BlackBerry até hoje. When you have the magic of good people, Quando você tem a mágica das boas pessoas, the right time, o tempo certo, and the right change, e a mudança correta, you can change the world. você pode mudar o mundo. I was lucky enough to be in the right place and the right time to see the world move because we did something small but spectacular. Ele teve sorte de estar no momento certo, na hora certa, para fazer uma coisa pequena que mudou o mundo. It confirmed for me that any one person, if they had the right idea, the right time, and the right place and the right people, E para ele, que se você tem a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, we can solve anything. o que podemos resolver qualquer problema. During my time at BlackBerry, the biggest underlying problem that fascinated me Durante o tempo dele na BlackBerry, o grande problema que desafiou ele, que ele gostou muito, was how the future for people when we became more sharing. qual seria o futuro das pessoas quando a gente se tornar, compartilhar mais informação. After all, BlackBerry was all about connecting people all of the time. No final, o BlackBerry nada mais é do que conectar as pessoas em todo o tempo. Not just in front of a computer, but 24 hours a day, 7 days a week. Não só em frente ao computador, mas 20 horas por dia, 7 dias por semana. Today, nobody can imagine not being connected. Hoje ninguém pode imaginar não estar conectado. Or maybe they dream about it because they want to throw their phone out the window. Talvez eles sonhem porque eles querem jogar o telefone fora, porque às vezes está conectado até demais, né? But you see, the BlackBerry was the very beginning of technology, A BlackBerry foi o começo da tecnologia. and its competitors chose to
make their digital world E os competidores escolheram fazer o mundo digital deles absorb us. absorver nós. I like being me. Ele gosta de ser ele. I think there are many other people like me that would prefer if we can have a digital world and we can also have our world. Ele acredita que tem outras pessoas no mundo igual a ele que gosta de ter o mundo digital e ter o nosso mundo separados. I think that technology should protect us, Ele acredita que a tecnologia tem que ir para proteger a gente. what we want to keep to ourselves, O que a gente quer manter com a gente and bring us value, e trazer valor not the people who control a digital world. não para as pessoas que controlam o mundo digital. So, to answer your question as to that becoming why we are here in the cannabis space, E respondendo sua pergunta por que estamos aqui na cannabis, né, na cannabis, I wanted to build a better way for people to be able to buy and sell cannabis to each other in the business. ele quer construir uma melhor forma que as pessoas podem vender e comprar a cannabis no mundo do negócio. It is so difficult because of all of the rules, regulations, and also the mistrust in the industry. É muito desafiador devido à regulação, à falta de confiança que existe na indústria. And I chose cannabis as a marketplace because it was the best place that we can be to bring value to the world for a marketplace. Escolheu o marketplace da cannabis, que é o melhor lugar para estar, né? Because if we succeed, Porque se a gente se suceder, then we can bring this magical plant, a gente pode trazer essa planta mágica. and it is actually so profound. It's simple and profound. É simples e... Simples e profundo. Não é profundo. It's not profound, I forgot. Profundo? Não, profundo is deep. Yeah. Profound, deep. Deep. Oh, deep. Ah, Yeah. yeah. Fundo, Isso, Yeah. simples e profundo. Isso. To bring it back to the people where it belongs. De voltar para as pessoas o que realmente pertence às pessoas, né? Here's an example of a marketplace Aqui é um exemplo de marketplace of where things have been taken away from the people, onde coisas têm tirado das pessoas. but it's time for it to go back to the people. E chegou a hora da gente devolver para as pessoas. And it is also the gateway E também é a porta de entrada. for a really different future Um futuro diferente for medicine. para a medicina. Because if it is controlled by the few, E se for controlado por só um pequeno grupo, it loses its depth. vai perder toda o seu objetivo, né? Plant medicine and cannabis medicine A plena medicina, a medicina das plantas e a cannabis medicina. O meu cérebro, ele já tá... Imagina. Eu já não tô mais sabendo quem Não é sou eu. agora que você tá fazendo isso. Não, Você já- fazendo isso há alguns dias. 2 semanas já. Eu Ontem no Cannabis Connection eu falei, ele vai convulsionar. eu já tava quase. Na hora, eu falei, Foi ainda bem que eu tô cheio de médica pra me ajudar, porque eu já tava... ali não tinha tanto medo. Mas você tava lá, Fred, já tá bem, Já pô. me preparei. Vai convulsionar. Era muita tradução. I just said that my brain starts to melt, right? Onde que eu tô, onde que eu vou? Ele falou aqui sobre a medicina e a cannabis. Cannabis medicinal, né? A cannabis, que As plantas medicinais, As plantas E medicinais, a cannabis. isso. Yeah. It's personalized medicine. É uma medicina personalizada. That is the future that can be for cannabis. E esse é o futuro que pode ser para cannabis. Perfeitamente. Tiagão, eu acho que a fala do Joseph contempla bem essa profundidade que ele quis dar, né? Sim. É algo que parece para ele algo muito pessoal. Uma missão, né? E valioso. Exato. né? E valioso, exatamente, Isso. para ele.
ele não trata da cannabis como um simples negócio, né? Para ele é muito mais que isso. Sim, e é fantástico quando a gente começou a trabalhar junto e ele apresentou todo o projeto. E você vê realmente que vem, assim, a paixão que tem e a importância que quer ser ter a proteção da cannabis, né? Para que ela não seja desvirtuada e nem prejudicada, porque ela é natural, todo mundo sabe que funciona. Mas Como ela já foi outrora, né? já foi há muito tempos atrás, e aí a gente vê toda a história, mas... E aí foi fascinante, porque a gente também, né, todo o time já trabalhava com a cannabis, lá no Canadá há muito tempo. Conta um pouco da sua história, Thiagão. Como é que você... Quem é você? Você é filho de quem? Atualmente eu não sei quem eu sou. tá perdido. Então, eu moro já no Canadá há 10 anos. Deu a louca que há 10 anos atrás resolvi sair. Eu me formei, sou advogado, né? Eu tive essa passagem e decidi largar tudo e ir pro Canadá e me joguei no mundo. Você tinha um plano? Nenhum. Só queria sair do Brasil e ter... Joguei no Google, que era ano sabático. Falei, legal isso, eu vou tentar fazer, entendeu? Gostei. Sabático, gostei. Google. Tava todo mundo fazendo ano sabático, eu fiquei, que é isso? Joguei no Google e fui. Chamei minha esposa, a gente foi. E lá eu tive a oportunidade de eu chegar antes da legalização da cannabis. E eu sempre fui digamos assim, um elfo afetivo, entendeu? Eu sempre vi o potencial que isso trazia. Esse termo é maravilhoso. Adoro. E quando eu cheguei no Canadá e eles estavam fazendo a pré-legalização, eu tive, como o Joseph falou, eu estava no momento certo, na hora certa, e eu conheci as pessoas certas. E aí eu entrei nesse ramo, e é onde estou até hoje. Eu acho que tem uma frase de Einstein, cara, que tem uma frase do Einstein que fala muito sobre isso, né? Que coincidência é uma palavra que Deus inventou para se manter no anonimato, né? Então, acho que ninguém tava lá por acaso, naquele momento, deu a sorte. Eu acho que as coisas como a planta, elas se conectam, como o Cannabis Connection de ontem, né? Essa conexão, quando ela acontece, que é para dar certo, ela acontece de uma forma muito natural. Você não precisa forçar, você não forçou nada, você só tava lá. E foi natural. Não, você só tava lá. Só tava. Eu só cheguei, você só largou tudo aqui, foi pra lá. Então. Todo mundo assim, a princípio, você é louco. Eu falei, mas às vezes a gente tem que ser louco, né? E é muito da ideia que o Joe sempre passou pra gente, que a gente tem que pensar fora da caixa, não temos que ter medo de arriscar, entendeu? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, e aí assim a gente consegue criar coisas, né? Então foi fantástico, e agora todo o projeto que a gente montou nesse tempo e agora vindo para a América do Sul, que era a parte, principalmente o Brasil, onde faltava para a gente fechar isso. Então estou muito feliz, o Joseph, ele sempre falou que tinha muita vontade para o Brasil, ele estuda o Brasil há muito tempo, né? Até aprender português. Até aprendeu português, né? I say that you speak very well Portuguese now, right? And I say how you are fascinated about Brazil and how you wanted to be here, right? Oh, absolutely. No? So before next year, I will try to learn not just one more sentence, but I'll try to learn 2 more sentences. Antes do próximo ano, ele vai tentar aprender mais 2 frases, não só mais uma. Mas o importante é eu ter que tirar o sotaque espanhol, entendeu? É importante. Tem que abrasileirar. Tem que... Abrasileirar. Só não posso levar pra Minas, porque aí vai ficar difícil. Uai, por quê? Porque eu fui explicar pra ele o que é trem, que eu falei que trem pode ser qualquer coisa. Mas como que pode ser qualquer coisa? Eu falei, mas, é qualquer coisa. Train. Isso é trem. Difícil é entender essa qualquer coisa, né? Não é? Eu falei, você tem que ser entender. mineiro pra poder... E adorou pão de queijo. I told her you love cheese puff. My goodness. They do. They're special. Brazil's a special place. O Brasil é um lugar especial, né? But I think that all Brazilians already know it's a special place, and they're waiting for other people to catch up. Que ele sabe, todo o Brasil sabe que eles são especiais, ele está esperando os outros. Bom, Thiagão, vamos explicar então agora sobre a Conversense, né? Isso. Para a gente entender. E depois eu queria comentar sobre um assunto, porque eu entendi um pouquinho da missão do Joseph, que tem essa questão de você conectar, mas também, ao mesmo tempo, você trazer segurança. Isso. Num cenário onde tem uma estigmatização muito grande. E uma falta de confiança também. Uma falta de confiança por conta
desse estigma que tem em cima da planta e também esse desconhecimento também, né? Sobre tudo que envolve a cannabis. A Conversas é a empresa, né? A Carday é um produto da Conversas. Tem vários outros produtos, mas a Carday, então, ela está embaixo da Conversas como um produto, né? E aí a Carday vai estar focada, né? O network. E ontem a gente só lançou uma parte do nosso projeto. É um projeto global e a gente só conseguiu, digamos assim, decidiu apresentar só 10% do todo que a gente ainda tem para fazer. E qual é esse negócio? Qual que é o business desse negócio que vocês estão? Qual que é o business desse negócio? É boa, né? O que a gente está aqui porque a gente percebeu uma dor no mercado, que é muito séria, e a gente protegendo a planta, que o paciente não estava sendo ouvido. De uma certa forma, que a gente viu que o loop não estava sendo fechado. Você tinha da semente ao paciente, mas ninguém tinha do paciente para a semente. Entendi. Entendeu? Então, a ideia, e foi até que a gente apresentou ontem, closing the loop, fechando o loop, a gente vem trazendo as informações, os feedbacks do paciente de volta para o círculo da semente para entender como todo mundo interage, né? E estava tendo uma falta disso. E isso gera desconfiança. Gera, digamos, o que está na moda é o fake news. Sim. O que eu vi, assim, né? Pode ser que seja uma impressão que seja verdadeira. A Converse seria a cabeça de um povo. E a Carday é um braço desse povo. Perfeito. É isso. Né? Então, esse tentáculo do povo é o tentáculo que está relacionado a ter esse feedback do paciente, né? Entender o que o paciente está passando para saber como, se eu tiver errado, você me fala, tá? Porque isso eu aprendi com vocês ontem. Então, eu entendendo como o meu paciente está reagindo a um tratamento, através de uma extensa base de dados, eu consigo refinar esse tratamento de uma forma personalizada, não pensando no todo, mas como funcionaria para aquele paciente. E era aquele closing the loop. Closing né? the loop, Quando a gente volta para a medicina xamânica, né, o pajé ele nunca faz a mesma mistura. Ele vai fazer uma mistura diferente para cada pessoa. Pode ser com os mesmos ingredientes, mas ele... com dosagens diferentes. Porque senão a gente tinha uma farmácia na tribo, né? Tem uma prateleirinha já com os produtos prontos. E não tem. Então, e por isso que são as medicinas da natureza. Eu gosto de passar para lá também. Não. Posso só terminar o raciocínio? Claro, por favor. Então, o que é a nossa missão, né? Que é uma medicina que tem que ser personalizada, até pelo sistema endocannabinoide, é diferente cada um. Mas eu entendi certo ontem, que é um polvo e um tentáculo. Eu acho que você resumiu tudo que eu tava querendo, não estava achando a forma de traduzir isso da melhor forma. E o cérebro de todos os tentáculos é a Converse. É a Conversense, Conversense. Ela é a empresa de tecnologia e ela está desenvolvendo... Ela que é a inteligência... Ela que é a inteligência. Ela que é a inteligência. Entendeu? Mas e aí a gente veio com a ideia de perceber que a informação ela tem que fluir para todo mundo. E estava tendo uma falta disso. Exatamente porque como que a cannabis, que na nossa visão tem que ser uma medicina personalizada, a gente não estava escutando isso. Que todo mundo sabe que não há discussão, é fato, funciona. Ontem foi muito legal que o Joseph frisava muito bem que a cannabis ela pode ter uma reação individual em cada um, né? Sim, específica para cada um. Ela pode ser específica, não, na verdade ela não pode, ela é específica para cada um, né? E aí tem até o especialista aqui que explica melhor. O sistema de canabinoide é único. Pronto. E com isso, agora, cadê essa informação? Sim. Como que a gente faz o paciente passar essa informação para todos nós entendermos cada vez mais e conseguir melhorar na formulação, melhorar no tipo de cepa, entendeu? Para a gente ajudar realmente cada paciente. Então a Carday, pelo que eu entendi, é uma plataforma que vai de auxílio... A Carday é um network que a gente está lançando, a outra empresa embaixo que a gente lançou ontem, que é essa da plataforma de interação do paciente. Entendi. E isso nada mais é que a gente vamos fazer assim uma análise, né? A gente está lançando o que agora nada mais é que um Google Browser, onde você vai tem muitos dados já existentes, já está no mundo,
A South America é o que faltava pra gente, onde você tem a base de dados, onde com essas informações a gente consegue sugerir mais específicas formulações para cada tipo de doenças e casos eu vi do ontem na paciente. apresentação de vocês, Thiagão, que são mais de 100 milhões desses De data casos points. de dados Mais de data points. globais Global. compilados nessa plataforma para Isso. poder fazer. E quem faz essa filtragem? É todo o algoritmo, aí é o catch-up. Tecnologia. Aí você aí vai entregar tudo. E nem tem como entregar, porque até eu não entendo todo o processo. Mas é uma tecnologia, então, que faz Sim. essa É o algoritmo filtragem, todo que foi etc. desenvolvido, faz essa filtragem e Que legal. vai ajudando para buscar mais a personalização e a gente conseguir entender melhor as necessidades do paciente. Entendi. Isso como médico é muito bom, né, doutor Pedro? Muito, porque com isso você consegue, né, dar não o melhor tratamento no coletivo, mas o melhor tratamento no individual, né? Então, isso serve tanto para quando a gente tem uma doença, por exemplo, né, vamos pegar uma coisa bem cabeluda, casos oncológicos, né, que você tem diversos sintomas, você tem dor, você pode ter náuseas, você pode ter neuropatias pelos efeitos dos antineoplásicos. Então, como é que eu vou pegar todos esses sintomas, né, e qual formulação que eu devo usar? Né? Pelo que eu entendi ontem, né, a Cardea me ajuda a chegar nas melhores proporções, né? Lógico que vai ter um refinamento, ela não te dá uma fórmula mágica, não é uma bala de prata, mas ela te dá um norte. Entenda que é um ponto de partida, né? Hoje as informações, elas estão espalhadas. Nada mais é que a gente concentra num lugar e consegue facilitar o acesso e dar um ponto de partida, principalmente para os médicos, né? Entenderem da onde eu devo começar. E daí, você vai estudando, você faz... Dinâmico, né? E é Porque dinâmico, e vai mudando. E você vai ali ajustando até você chegar na melhor formulação, mas isso não é uma coisa aleatória, né? Existe toda uma inteligência... Toda uma inteligência... Que não é artificial, ela é bem real, estamos vendo ela aqui ao lado. Né? Que ajuda a montar esse algoritmo para que nós conseguimamos ter essas melhores informações. Eu acho que, pelo que eu entendi, é isso. É né? isso. I'll just say that our database just to collect more information, to give some suggestions for the start point for the doctors, right? And it has an intelligence behind that, and not only artificial intelligence, your intelligence as well, to build all the algorithms inside this. We would consider the other platforms real success in helping bring the intelligence of the people and the experts of this industry closer to the people. A gente vai considerar que essa plataforma é um sucesso com as pessoas, que os médicos e os pacientes vão conseguir entender cada vez mais a cannabis e devolver de volta. Devolver de volta é complicado, né? E devolver ao paciente, né? But to have all of the experts and all of the knowledge being gathered, tendo todos os especialistas e todas as informações juntas, né? also help the experts as well. Também ajuda os especialistas também. Imagine what we could accomplish for cannabis, which we don't study enough. Imagina o que a gente pode atingir na cannabis, o que ainda não está estudado, foi estudado suficiente, né? If we made it far simpler to study without unnecessary regulation or other things getting in the way. É uma forma de fazer o estudo mais simples, sem ter muita regulação e outras coisas no meio que tornam as coisas mais complicadas. Que até chama de real world evidence, né? Que é o fato que acontece e é vida real e como o paciente passa essa informação, né? Então, o próprio paciente, ele é uma ferramenta também de dados ali, de colocar dados também na plataforma, no caso dele. O paciente, ele é o centro. É ele, que é aí que eu falo, a gente quer ser a voz do paciente para esse ecossistema. Cannabis is simple and complicated. A cannabis ela é simples e complicada ao mesmo tempo.
It's profound because this is probably a perfect example É profundo porque é o próprio exemplo. Just send the idea that I can... Yeah, it'll be better. So we need in vivo results instead of in vitro results. A gente precisa resultados vivos do que in vitro. Entendeu? Perfeito. Então é isso que é o mundo real. Muito real. Muito real. Entendi. E a gente tem essa base de dados, mais de quase 10 anos de coleta de mundo real, de evidências. 10 anos. Quase 10 anos, É muita coisa. Yeah. É muito dado. 10 years of collected this, yeah. E aí, compilado esses dados dentro dessa plataforma, quando que a gente vai poder ter acesso a ela? Então, ó, a plataforma para a América do Sul, principalmente o Brasil, ela vai estar sendo liberada em 2025, Tá. no início do ano. Só algumas coisas legais que ainda precisam ser finalizadas, né? Mas já vai estar soon. Mais perto do que você imagina. Em breve, então, teremos aí novidades. E por isso que a gente até peça depois entrar lá no link da plataforma, cadastre seu e-mail, tudo, que aí vai ser mais fácil a gente avisar quando tiver. Tem um link já ou não? Tem, mas eu não agora sei de cabeça. Eu posso mandar depois. Perfeito, a De gente repente coloca depois. pede para a sua equipe mandar para você agora e... Eu e tô aí sem meu depois a gente telefone. tá sem telefone. Mas depois eu... Depois a gente coloca no... Perfeito, a gente coloca no ar esse link, então a gente vai colocar depois esse link. E sabe que eu tava curioso, João? Porque a gente tá falando que o Joe estava com dificuldade de entender o que é trem, né? Porque trem é para tudo. Pra gente entender um pouquinho mais de uma forma materializada sobre essa ideia que vocês estão tentando colocar, como é que vai funcionar de fato? Porque o João perguntou sobre como os dados estarão disponíveis, né? O quanto esses dados estarão disponíveis. Como é que vai ser? O paciente ele vai entrar, ele vai fazer o cadastro, ele vai fornecer essa informação, mas assim, materializando essa ideia, assim, porque eu tô querendo entender um pouco mais de como ela vai funcionar e como ela vai se tornar um produto real para que as pessoas consigam ter esse acesso. Como que agora... Então, tem vários níveis, né? Que a gente tem que entender. O mais importante é como vai ser a interação do paciente com o médico. E toda dentro do compliance, da regulação das informações que são privadas, essas coisas todas. O paciente, ele dando o report, o diário dele, diário, né? Do que ele está tendo com a cannabis ou com o produto, vai ajudar o médico, quando ele for fazer o follow-up, ele gerar uma análise, né, a gente gosta de fazer o comparativo do Google Analysis, onde ele vai entender o que teve aconteceu, quais foram as informações, teve os efeitos colaterais, ou se você tratou a dor diminuiu ou não diminuiu, entendeu? Com essa informação ajuda o médico no follow-up e também que o médico pode ter acesso ao nosso banco de dados para entender melhor quais os ajustes talvez eu poderia fazer na formulação do paciente, né? Isso para o médico é fundamental. Fundamental. Né, então o paciente ele passa comigo, né? E aí eu vou indicar para ele, falo, olha, eu vou precisar primeiro que eu vou usar, né, os dados da plataforma, a experiência que a plataforma tem, para auxiliar na escolha do produto, das proporções para esse paciente. Aí esse paciente ele vai, né, como parte do tratamento, isso aumenta a adesão do paciente ao tratamento, porque ele é uma peça fundamental para o seu tratamento. Né? Ele vai sentir a importância que ele tem até para o tratamento dar certo. Porque ele vai ter um espaço onde ele vai colocar aquilo que ele está passando, sentindo o que está acontecendo. E eu tenho, né, toda uma base de dados que vai pegar essa informação, vai atrelar a uma parte científica do que pode estar acontecendo e caminhos que eu posso usar como se fosse um Waze. Né? As coisas são dinâmicas, então depende do paciente aquilo que ele coloca e daquilo que o médico interpreta. O médico ele não perde o seu refinamento, sua autonomia, nada disso, porque assim, o que a plataforma dá são caminhos. E esse caminho é para chegar no ajuste perfeito da dosagem. Só que isso é baseado em 10 anos de experiência, entendeu? Com diversos tipos de produtos e cepas de cannabis. Então, você pega essa informação e você conecta ela com o que o paciente está passando, a gente não tinha. Né? Dessa forma, puxando uma base de dados científicas para te dar uma robustez na hora de você escolher o que você quer para o seu paciente. E eu quero deixar só... E é muito... Muito legal, muito bacana. E
a gente não está prescrevendo. A gente vai fazer sugestões que cabe ao médico, porque as informações hoje elas estão espalhadas. E a gente simplesmente está botando em um lugar só para facilitar o acesso, seja do médico, seja das empresas, dos produtores, a tentar colher todas as informações e ter uma luz, um caminho. Né? Hoje, não é assim, eu vou... Conectar todo o ecossistema. E fechar o loop. Do médico, do paciente, seja também respondida por quem está produzindo. Isso, por todo mundo. Aí, com isso, a gente fecha o loop, porque não estava fechado. E aí a informação ela só ia de uma mão. Então agora a gente criou que a formação vai e volta. Porque, olha vai que e legal. volta. Às vezes a indústria produz um produto que pode curar uma dor, mas essa informação não chega para o médico, Sim. não chega para o paciente. Ou nem mesmo chega para o cara, a pessoa que está produzindo. Entendeu? E aí você precisa entender isso. E aí, é o que eu até brinco muito, tem milhares de genéticas, né? Mas talvez será que aí é um questionamento que eu levanto. Será que a gente precisa de muitas genéticas ou a gente não precisa entender as que a gente já tem, como a gente pode aprofundar nelas? Entendeu? Eu acho que com isso, com essa informação que nós estamos trazendo, com essa tecnologia, é para fechar realmente esse loop e ajudar também tanto o produtor quanto o médico e o paciente. E sempre visando e protegendo o paciente. E isso é muito importante, Thiago. Teve aqui conosco no DeusaCast a Natália, que é uma representante da CloseUp, que é uma empresa de dados de mercado, e eles fazem também sobre dados de mercado da cannabis. Um dado que ela trouxe aqui foi o número de pacientes que desistem dessa terapia, dessa alternativa que é a cannabis, por conta, muitas vezes, de não funcionar, digamos assim, essa alternativa de tratamento para esse paciente. Mas ela trouxe também a informação que, muitas vezes, esse tratamento não funciona porque o médico não teve ali o conhecimento prévio para que aquele paciente fosse atendido da melhor maneira possível, com as formulações corretas, com todos os canabinoides corretos que tem que ter para ele ali, entendeu? E essa taxa, né Lê, você lembra disso? De remissão do paciente desistir do tratamento, era alta. Era coisa eu acho que E tinha um outro ponto 40%. também, que é a questão do acompanhamento, que o Dr. Pedro pode falar muito mais sobre isso. Aquele retorno do paciente, às vezes, do ajuste, demora 40, 45 dias. Ela falou isso. E aí você perde tudo isso. Mas assim, na verdade é uma questão de expectativa. É. As pessoas vão no consultório do médico para prescrever cannabis achando que a bala de prata vai e que sair na curado. primeira prescrição vai resolver. Então, isso é verdade. É acertar o antidepressivo na primeira vez. Isso é verdade. Ou o anticonvulsivante na primeira vez. E quantas pessoas passaram pelo psiquiatra, tomou um antidepressivo, não deu certo, tomou um segundo, tomou um terceiro. Convulsionou, tomou um anticonvulsivante, continuou, vai para um segundo e terceiro. Por que na cannabis tem que ser uma bala de prata e acertar a primeira vez? Com um sistema endocannabinoide único. Mas sabe o que eu acho, doutor Pedro? Você que domina esse assunto e está presente há muito tempo como pesquisador e atuando também na prática clínica, você não acha que também quem entra para o mercado agora, porque você já está há muito tempo, mas tem muita gente entrando agora, conhecendo agora e propagando essa primeira impressão e dizendo que ela pode ser bom para tudo e para todos. Isso também complica um pouco o ecossistema dessas pessoas que jogam essas informações sem ter a responsabilidade de trazer uma informação segura. Mas, geralmente, as ferramentas terapêuticas, eu vou falar nova, a cannabis não é nova, mas vamos colocar nova no sentido regulatório, né? Primeiro, assim, serve para tudo, depois não serve para nada, né? Então, tese, antitese e síntese. É o pensamento das ferramentas terapêuticas, são essas. Né? A gente está naquela transição do serve para tudo, não serve para nada. A gente tem aí, graças a Deus, o número de pessoas, de médicos prescritores vem aumentando, né? Mas o que está faltando para essa população médica? Respaldo científico, a um facilitador, né? O curso de prescrição do CECHA, muito importante, uma imersão de 24 horas somente sobre prescrição, né? Não é aprender sobre o produto, o endocannabinoide, aprender como se prescreve, porque isso é o treinamento médico, né? Então a gente precisa de todas essas ferramentas, né? Cannabis não serve para tudo, pode servir para todos, dependendo a tua expectativa. Mas essas ferramentas, entendeu? Nos auxiliam muito nesse novo prescritor.
entendeu? Para que ele entenda que, como qualquer ferramenta, não é no primeiro tiro. Às vezes, entendeu? Dá sorte. Sorte não, às vezes é na primeira, mas nem Só sempre. jogando uma pimenta rapidinho, Tiagão, e tem também agora essa onda do marketing digital, que as pessoas querem vender no marketing digital. E aí fazem a propaganda, né? Ou divulgam de uma forma sem talvez ter esse cuidado de não vender para as pessoas uma ideia de que o Dr. Pedro falou, de gerar uma expectativa muito grande, porque isso acaba até prejudicando. Porque Você assim, ó, abandona. eu cheguei, não resolveu. Tomei 3 gotinhas, É. entendeu? E a nossa ideia, de novo, é a gente validar a gente valida todas essas informações e sugere um ponto de partida, o que já é quase um meio caminho andado. Já ajuda muito. Para onde eu vou, Certo. certo. E tem que entender que a medicina da natureza, que eu gosto assim, ela é um processo. Ela é um processo, ela não é da noite pro dia, ela tem o seu tempo. E tendo essas informações todas, nada mais faz que a gente estar ajudando a tentar diminuir esse processo, porque vai ser mais direcionado. Igual você muito bem falou, 45 dias depois o paciente volta. Olha quanta informação você perdeu ali para você ajudar o paciente. Porque o paciente ele vai chegar no consultório, aí você é melhor do que eu, funcionou ou não funcionou. Ele lembra o que aconteceu na última semana. É. E agora... Pode ser que tenha acontecido alguma coisa na primeira semana que seja uma informação relevante. Que você precisa que ali você já faz o seu ajuste. Entendeu? É. E se perdeu porque, às vezes, o paciente não viu importância naquilo. Ele não é técnico, ele não é obrigado a saber isso. Então, você tendo um direcionamento, entendeu? Para você coletar essas informações, você tira da responsabilidade do paciente ele ter que saber o que é importante ou não. E teve um caso também, a gente conversa muito com o paciente, né, doutor Pedro, vocês todos aqui na mesa. Teve um amigo que se frustrou, não gostou. Ele pegou o óleo de cannabis, passou por um médico, pegou o óleo e disse, Leandro, não gostei muito da experiência não, porque me deu sono, me deixou meio down assim no dia e tal, fiquei meio para baixo, fiquei com sono. Até onde eu sei, ele parou de utilizar porque ele não gostou dessa experiência. Mas aí... O que pode ter acontecido para vocês? Dose. Ou a dose, ou uma formulação que era mais para noite do que para dia. Agora, se o médico não receber essa informação, como que ele vai poder ajudar o paciente? Se ele fala assim, eu comecei com essa formulação, você te deu muito sono, então metabolizador lento de THC, vamos diminuir um pouco a dose, por exemplo. Aí vem a só aula. um cenário. Aí eu vou fazendo ajuste. Aí ele vai vendo, eu parei de ter sono e tô sentindo um resultado, né? Então, essa conexão que estava faltando. Se eu não sei que pode ser isso, eu vou usar a plataforma que vai me jogar esse efeito colateral numa base de dados que vai me dar informações do que pode estar acontecendo que me direcione ao refinamento do tratamento. E como isso encurta o trabalho, né? Como isso, o médico não precisa ficar procurando em vários lugares, várias coisas científicas, ele junta tudo num lugar só, né? Sabe o que eu estou entendendo? Essa plataforma, essa ideia, ela vai resolver um monte de problema que poderia ter sido resolvido com informação. Exatamente. Mas o conceito, né? mas o conceito, vai ter que preparar tudo do avião para poder decolar com segurança. E o conceito disso é compartilhar conhecimento e fazer o conhecimento fluir nesse ecossistema. Né, e fazer nesse sistema. Então, a informação ela estava sendo quebrada e perdida. Não, pode colocar que 50% dos casos clínicos que não têm sucesso... Pode ser isso. É falta de comunicação entre médico e paciente e com o setor também, porque essa informação, utilizou um produto que é para noite durante o dia, é óbvio que você vai ficar sonolento. Isso qualquer outro medicamento de farmácia. Entendeu? Como tem efeitos colaterais de diversos remédios. Às vezes um remédio para labirintite, né, te dá muito sono. Antialérgico. Né? Mas, doutor, parece que na cannabis isso não pode acontecer, né? Preconceito. É a expectativa. É a expectativa que eu tenho uma ferramenta terapêutica que resolve tudo sem nenhum tipo de efeito colateral, entendeu? E serve de perna quebrada a mulher parida. Serve. Mas você precisa saber a formulação que é diferente. A planta é a mesma.
a concentração de canabinoides para perna quebrada e para mulher parida é diferente. Entendeu? O trem é louco, mesmo. O trem dá. O trem é louco, mesmo. Quando você pensa que o trem tá abrandando, ele tá acelerando. Não, mas que legal, cara. Uma solução, assim, extremamente importante, assim, pro setor, né? E isso Sensacional. aí eu fiquei sabendo em off aí, que é apenas a ponta do iceberg. É a ponta do Temos iceberg. muito mais novidades aí. Como muito bem o Dr. Pedro falou, temos outros tentáculos que temos que mostrar. Que legal. Mas Esse é um primeiro passo, né? muito, porque tem muita preocupação de proteger o paciente e como o mercado tá para receber as informações. Então a gente tem que ir devagar. Igual a cannabis, né? O resultado dela é um processo, né? Então a gente está vindo nesse processo e colocando a nossa visão do que a gente acredita, entendeu? E a pretensão, pelo que eu entendi também, é entrar num contexto global, né, Thiago? Não só na América do Norte, na América do Sul, mas todo o mundo estar, ter acesso a essa plataforma. Todo, né? Isso, a gente é uma atuação global, né? A gente já está na Norte América, Ásia, algum país da Europa e agora cada vez mais expandindo isso mais, né? A informação é fechando o loop de uma forma global. Então não estamos falando só de Brasil, de Canadá, estamos falando de mundo, né? Mundo. Então a América do Sul aqui, os outros países, Uruguai, Colômbia, Peru, Bolívia, todos vão também E ter o benefício de utilizar conexão. a ferramenta. Todo mundo tem que estar conectado, né, a esse ecossistema. E o principal, que é muito interessante, a gente está aqui para incluir. Ninguém pode ficar fora disso, né? Essa informação tem que chegar para todo mundo, né? E tem um cuidado também com as legislações de cada país, Sim, né, Thiago? Isso é sim. importante, né? Isso. Eu vejo, eu estava comentando ontem no Cannabis Connection, não lembro com quem, mas como cada país foi fazendo a sua regulamentação ali. O Uruguai, por exemplo, quando ele regulamenta a cannabis lá em 2013, eles dão um passo onde eles legalizam o uso adulto, o uso medicinal e o uso industrial ao mesmo tempo. E hoje, depois de cerca aí de 10 anos depois da legalização no Uruguai, eu noto, pelo menos no meu ponto de vista, que o mercado medicinal e industrial, ele praticamente não existe lá. É como se o mercado adulto tivesse engolido esses mercados. E no Brasil, por exemplo, onde o medicinal tá começando primeiro, está sendo regulamentado de maneira separada, como... diferentemente do Uruguai, eu vejo que tem muito mais força o mercado brasileiro, que inclusive é um dos maiores do mundo no uso medicinal da cannabis. E é um dos mercados mais, digamos assim, pela nossa experiência, mais bem regulados. Regular é difícil. Regular é difícil. E regular não é proibir. Eu acho que E aqui a gente tem que entender que está todo mundo com o mesmo objetivo, né? Podemos cometer erros, faz parte do processo de aprendizado. Então, regular é difícil. Então, quando a Anvisa, para nosso ponto de vista, é um dos melhores inícios de regulação do mundo, entendeu? O Brasil, você tem 3 formas de acesso de cannabis, associações 660 e 327. E temos que entender que todo mundo tem que focar a melhora do paciente, a gente tem que trabalhar junto, né? E tocando no ponto que você falou do uso adulto, né? No próprio Canadá, depois que o uso adulto foi liberado, ele consumiu o medicinal, né? Ele se sobressaiu, né? Porque a pessoa, em vez de eu ter que ir no médico, aí todo mundo começou a se automedicar. Tem mais gente saudável do que gente doente no mundo, graças a Deus, né? A gente aprendeu isso com a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela sai da farmácia, onde ela era vendida para ressaca, coloca um gás, gelo, ela vai para a sorveteria. Então, sempre o uso adulto vai engolir o medicinal, porque tem mais gente saudável do que gente doente, né? E é uma planta, então assim, vai consumir, ela é finita, tem um fim, né? Então, eu tenho uma produção, essa produção eu vou vender, quem está me pagando melhor? Né? E é uma lei de mercado, oferta e procura. Eu tenho mais gente saudável está procurando, então eu tenho mais interesse nesse setor do que no outro. Isso não está, ao meu ver, errado. A gente precisa das regulamentações. E o do governo vir incentivar cada vez mais o estudo medicinal. Exatamente. Então, assim, no Brasil, o crescimento do medicinal é justamente porque ele não compete com o uso adulto, porque não tem cannabis
para todo mundo. E que eu acho importante porque consegue se construir uma fundação sólida, né? E consegue trazer mais informação robusta para isso. Um grande, digamos, desafio que eu acho que eu ouvi no Canadá que há uma legislação para incentivar o estudo científico, mas está no papel ainda. Entendeu? Então, eu acho que cabe agora, por exemplo, a Health Canada, entender como a gente pode incentivar mais os estudos, né? Que eu vejo, em contrapartida, aqui no Brasil, você tem uma dificuldade de conseguir ter estudos aprovados. Sim. Né? Então, a gente está querendo fechar esse loop trazendo informação. Há uma digamos assim, uma presunção de que muito THC faz mal. Temos dados aqui para demonstrar que não, que depende para cada especialidade. Começa o que é muito, né? Isso é uma coisa o que é muito. Outro. Então, a ideia aqui é trazer informação tirar do achismo para trazer para fato. Contra fato não há argumento. Isso até aprendi no direito. Né? Exato. Contra fato não há argumento. E a gente está trazendo fato. E Tiago, traz pra gente a sua visão, de que conhece a cannabis de uma forma global, entende também desse mercado medicinal, a questão do cânhamo industrial e também do mercado adulto. Explica pra gente a sua visão desse mercado, que acontece lá fora, que você até citou esse exemplo, de que lá acontece o medicinal e o uso adulto e existe regulamentação para os dois. Traz pra gente um panorama de como que é esse mercado lá fora, medicinal e de uso adulto também. Eles se conversam? Fluem bem os dois? Não. Ainda tem o mercado medicinal, a gente viu pelos números que depois da liberação que começou a ser... Foi liberado em outubro de 2018, começou a ser vendido em janeiro de 2019, né? Primeiros anos foi um boom, né? E foi um boom, e você viu que o medicinal... Isso no Canadá. No Canadá, eu tô dando a experiência do Canadá. No Canadá. Você viu que depois, com o passar do tempo, o medicinal diminuiu um pouco. Por quê? O Ele uso... tem um prejuízo de plantação, né? Que Não, perdeu, que mas... plantou-se muito, tudo que... Aí é outra coisa, do mercado, que como a projeção do mercado foi errada, né? Mas assim, o paciente que às vezes precisava ter que a prescrição do médico para depois ir pegar o produto, às vezes ele já falava, isso ajuda... Aqui ele falava, o CBD ajuda a dormir. Então ele ia lá na loja e comprava um CBD. Mas com qual concentração? Qual a dosagem, né? Qual terpeno que estava envolvido. Então, foi se comendo isso, né? Mas eu acho que tudo faz parte do amadurecimento do mercado. No outro ponto, contrapartida, a legalização permitiu o desenvolvimento de produtos que antes não era possível. Hoje eu tenho bebida de cannabis sem sabor de cannabis. Hoje eu tenho chocolate com cannabis, que você não sente o sabor da cannabis. Então, e com isso, o quê? Se você permite incluir mais pessoas a ter acesso a cannabis. Porque antes a cannabis era só fumar, e tem muita gente que não gosta de fumar. Fumar faz mal. E como você pode falar que é medicinal? É a fumaça que faz. Faz mal. Até alecrim fumado faz mal. Não é? Então, com essa, e a gente viu que com a liberação e o desenvolvimento de outros produtos, a gente conseguiu trazer mais pessoas a experimentar. Então, foram desenvolvidos soft gels, as cápsulas com as dosagens já certas. Você tem hoje coisas para comer. Rolon, né? Tem rolon para passar. Tem os tópicos que você passa. Então seja... Supositório. Óvulo vaginal, tudo. lubrificante vaginal, colírio. O céu é o limite. Então, agora que a gente tem que ver quando a gente fecha essas informações, o uso adulto, ele trouxe benefícios para o medicinal. Agora, cabe nós, o governo, saber usar isso em favor do paciente. Exatamente. Entendeu? Porque aí você consegue agregar mais as pessoas. Eu não tenho dificuldade, ou eu tenho dificuldade de saber a dosagem, pelas cápsulas de gel, já vem a dosagem certa, você toma lá seu comprimido e acabou. É prático, né? Não, principalmente para idoso, por exemplo, isso, que não tem possa muita... Colocar, pingar. Não, isso é muito interessante, doutor Pedro, porque tem uma fala do Emílio Figueiredo, que foi até uma entrevista que eu acho que foi você, João, que fez com o Emílio, que eu assisti durante o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal esse ano, e o do Emílio Figueiredo falou algo assim interessante. Ele falou assim, olha, o uso adulto ele precisa ser considerado porque
quem faz o uso adulto também está buscando um efeito medicinal. Ele, de repente, teve um dia estressado, ele quer relaxar, ele quer ficar mais tranquilo. E o Emílio Figueiredo, advogado, ele trouxe exatamente esse ponto, né? Dizendo que o uso adulto de quem faz também é em busca de um efeito medicinal, de ficar mais tranquilo. Sim e não, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tá fazendo o uso adulto e tá se tratando da mesma forma. Tá? Como você falou, chegou em casa, tá lá meio estressado, tá meio ansioso, vou usar a cannabis para que eu possa dormir melhor, ficar menos relaxado. Perfeito. Quando você associa isso, né, a um conhecimento médico e científico, você vai conseguir proporcionar a essa pessoa aquilo que ele realmente precisa, para que no outro dia ele não acorde ressaqueado e vias de administração que não vão fazer mal para a saúde dele. Às vezes, assim, não é a maconha que faz mal, é o fumar que faz mal. Né? O fumar alecrim vai fazer mal. Então, será que se essa pessoa, né, passasse por um médico que tem acesso a uma base de dados como a Cardea, você vê assim, olha, se ele tomar, né, uma bebida, um líquido de cannabis, ou se ele usar uma balinha, uma gummy, ou mesmo óleo, entendeu? Ele vai relaxar, ele vai dormir, vai acordar amanhã sem ressaca, porque eu tenho da onde tirar as melhores doses e as melhores formulações. Então, eu acho que no passado, isso era uma coisa que acontecia, mas agora a gente tem acesso a fazer isso de uma forma mais responsável e cientificamente controlada. Então, a gente não precisa mais fazer isso por tentativa e erro. A maioria das pessoas que tiveram reações ruins com a cannabis, mesmo que fumada, é porque fumou a genética errada no lugar errado. Se ela fumou uma sativa para dormir, isso para ela vai ser trágico. Se ela fumou uma cannabis índica cheia de mirceno para ir para uma festa, ela vai achar a coisa mais chata do mundo. Né? Então, a cannabis ela é tão personalizada que não é só personalizada no tratamento médico, ela também é personalizada no uso adulto. Ela é personalizada em todas as suas formas de atuação. Né? Então, eu acho que é por aí, Leandro. Eu acho que essa personalização não é medicinal, é da planta. E tem um problema grande aí, doutor. Quantas pessoas que fazem uso adulto sabem dessa informação que você acabou de passar? Aquelas que assistem o DeusaCast. Só, né? Perfeito. E assim, e é muito ruim isso daí do ponto de vista, ou é alarmante porque as pessoas estão usando e não estão sabendo que elas estão usando. Principalmente dependendo aí da procedência, que conta muito, sim, né? Exatamente. Você está assistindo o DeusaCast, né? É o CCC, né? Curta, comente e compartilhe. Exatamente. E aí, Tiagão, o que você tem a dizer sobre esse tema que a gente abordou? Eu acho que levar essa informação vai ser fundamental e vai mudar até exatamente a concepção das pessoas em relação à planta, né? E até a pessoa que talvez faz o uso adulto vai buscar essa alternativa que o Dr. Pedro falou, que ele consegue o efeito com a redução do dano da fumaça. Sensacional, né, Jones? Muito legal. Muito legal esse tipo de... Tem que saber o que elas estão usando, né? É o mínimo, né? E que maconha não faz mal. Exatamente. O que faz mal é o ato de fumar. Por causa da combustão, né, doutor? Por causa do ar quente, ingere, vai pro... Não, a nossa orofaríngea não foi preparada. A nossa orofaríngea não foi preparada, entendeu? Para você ter essa fumaça quente. Não importa muitas vezes do que seja. Orofaringe aqui. Então, essa parte da boca e o começo aqui assim da garganta. Vamos colocar assim. Então, por isso você tá numa queimada, numa poluição, sua garganta arde. Entendeu? Por isso que charuto, mesmo a pessoa não tragando, não indo pro pulmão, ela tem uma incidência maior de câncer de boca, de língua, né? Por conta da fumaça quente. Existem vaporizadores medicinais, mas a gente vai entrar no caminho? Tem. Existem formas menos danosas e mais direcionadas para o uso inalatório. O uso inalatório ele é uma via de administração importante, mas ela é específica para alguns casos. Não deve ser usada assim de forma aleatória. Perfeito. E isso daí, por exemplo, a Cardea nos traz. Né? Aonde que o uso inalatório pode estar mais indicado, onde ele vai ter um efeito melhor, baseado em 10 anos de dados, de pacientes, de estudos científicos. Então, até para fazer a coisa errada tem um jeito certo. É verdade. Entendeu? E a Cardea nos ajuda nisso. O que o Joseph acha?
give your 2 cents about all the Carteia things and the information flow. Well, we're very excited to finally put forth the part where the information can go, not just from the producers down to the patients, but from the patients back to the producers. Concluído assim, ele está muito feliz da gente conseguir fazer que a informação volte, né? O ciclo se feche, que antes era só da semente para o paciente, consiga voltar do paciente para a semente. E todo o ecossistema no meio, né? Não, isso é sensacional. Eu já ouvi muito da semente ao paciente, mas é a primeira vez que eu escuto do paciente para a semente. Porque isso muda até a genética. É. Pela ação do paciente, você fala qual genética que para ele é melhor. Por isso que é do paciente a Para a semente. semente. Sensacional. Isso é muito legal mesmo. Sensacional. Isso é muito E legal. com isso, we're closing the loop, right? Close the loop. The most important information for this belongs to the most important person in the entire loop. A informação mais importante pertence à pessoa mais importante nesse círculo, nesse ecossistema. It is the patient. É o paciente? Sim. Sempre. Ele é o objetivo final, né? Ele é o É o foco começo, final. meio, o começo, meio, fim. Ele é tudo. Ele é tudo. Entendeu? E a gente, com isso, com a nossa ideia, a gente consegue fechar isso e buscar melhores resultados, né? Muito legal. Eu tenho só que parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que o trabalho que a Cardeia está desenvolvendo aí, ele vai realmente mudar o modo que a gente entende você vai levar, o uso da cannabis vai medicinal. gerar um crescimento muito grande. A gente preparou aqui, Vitor vai colocar para nós aqui, porque tudo isso que a gente está falando aqui foi lançado no Cannabis Connection. O Joseph e o Thiago, eles fizeram aí, Joseph, eles fizeram uma apresentação no Cannabis Connection, né? E são algumas fotos do evento que a gente fez aqui em São Paulo, debate Aqui, ó, muito bacana. A primeira aqui é a Daniela Arquette, da Anvisa, que falou sobre o setor regulatório. A segunda aqui, Daniela Bittencourt, da Embrapa, que falou sobre pesquisa. Terceiro aqui, secretário de Saúde do governo de Sergipe, responsáveis aí pela... Doutor Cláudio. Dr. Cláudio Mitidieri. Mitidieri, que é responsável pela implementação de um protocolo de cannabis no SUS do estado de Sergipe. É bem legal. E um diferencial que, inclusive, eles comentaram comigo ontem, antes de começar o evento, é que muitas pessoas acham que São Paulo foi o primeiro estado a implementar a cannabis no SUS. E não foi. Foi o estado de Sergipe. E com um diferencial, além deles abrangerem mais patologias, que eles abrangem além das 3 tipos de epilepsia, né? Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, Tem o eles autismo também, né? exatamente, eles têm o transtorno do espectro autista também. Então, lá em Sergipe, o paciente com autismo, ele tem o acesso garantido pelo SUS do estado aos medicamentos de cannabis. Isso é muito importante também, né? Não, e essa informação aí que a Cardeia está proporcionando para o mercado vai com certeza estimular, porque dentro do setor público tem muito desconhecimento, preconceito e resistência, né? Quando você traz esses dados e você mostra aquilo que poderia funcionar para melhorar a saúde pública de quem? Do paciente, das pessoas, da população. Então é bem interessante mesmo. E no Cannabis Connection a gente fez essa apresentação, continua passando para a gente aí mais um trecho aí do debate. Muito legal, as pessoas que participaram lá também. A Natália da Close-Up passou os dados da 327. Exatamente. Caia Maide passou os dados Salão da lotado, Dr. 660. Pedro Pierro ali concentrado. Passou a gravata preparando. borboleta Aí, tradicional. olha o evento que legal, esse espaço bem bonito do Cannabis Connection. Aí o Thiago Zamponi. Ao homem. Joseph mais uma vez, essa foto ficou bem legal, hein? Aí Joseph, Dr. Pedro Pierro. E aí, ó, as mochilas que foram entregues para todos os participantes. Muito legal esse kitzinho que vocês prepararam. Eu esqueci Obrigado. minha garrafinha lá fora de chá. Depois a gente mostra a verdade. Foi realmente, lembrando aqui da edição anterior, né? O ano passado a gente promoveu também o Cannabis Connection. Foi uma coisa, como o Fernando, um dos diretores do Sechá, falou ontem, foi sem querer querendo, né? Ele brincou lá que era para ser um lançamento do e-book, Sim, acabou se tornando um surgiu essa evento, ideia. surgiu a ideia, e é muito legal porque esse ano mais que dobrou o número de pessoas no Cannabis Connection.
Eu tenho esse dado porque no final Volta a foto mostrando aí o salão todo. eu perguntei lá pro pessoal da portaria, foram cerca de 230 pessoas no auditório. Tinha gente em cima também, tá vendo? Ó? Porque não coube todo mundo embaixo. Que esse mezanino, na verdade, já tinha sido preparado, né? Preparado para que, se caso viesse mais pessoas... Quem ficasse aí na parte de cima também, o espaço seja preparado para isso. Exatamente. Bom, o que eu tenho a dizer, foi um sucesso o evento, sucesso de podcast aqui também, uma conversa muito legal, muito bacana. E a gente ficou muito feliz de poder lançar em parceria com o C-Sharp no Campus Connection. Não teve lugar melhor para a gente fazer esse a melhor conexão possível, a melhor né? conexão. Porque tudo está voltado na conexão, né? E acho que podia deixar já, a gente está encaminhando já pro final ou ainda não? A gente está livre aqui, enquanto tiver assunto, água pra gente tomar pra deixar molhar a garganta molhada, molhar a palavra. Exato, eu ia pedir, podia trazer mais água pra nós. Tá, bora. Deixa eu pedir aqui agora. E aí, se quiser trazer, já venho trazer minha garrafinha de chá que tá lá fora, inclusive, tá? Uma garrafa de chá? A minha tá lá fora, lá, que a gente recebeu ontem, tá ali em cima. Tá no jeito, tá. Deixa eu pedir aqui. E o Joseph, pra ele comentar pra gente. O que ele achou? Também tô curioso. Toda essa experiência. O que ele achou do calor público brasileiro? Porque Porque ele tava ali e tal. Eu acho que é diferente falar, né, com um público brasileiro, se ele viu algo de especial. Cannabis Connection lived up to its name. A Cannabis Connection elevou o nome dela. Yeah. Depois do evento de ontem. The people that we met there, were so professional and so friendly and so unlike some of the other places and congresses that we've been to. Que as pessoas de lá são muito gentis, profissionais e até muito mais diferente de outros lugares que a gente já teve, né? Yeah. É especial. The speakers who were before us were so passionate. Os palestrantes antes de nós, ele percebeu que tinha muita paixão no que eles estavam falando. Isso é legal, isso é evidente no seu preparado. Isso. E que também demonstra... É bom você saber que tem pessoas que têm o mesmo a paixão que você, né? And the companies that are there may be all competing with each other. As empresas estão lá, talvez competem entre si. But I know ultimately they all want the entire industry to succeed. Mas no final todos querem que a indústria prospere, né? This you can feel. Isso ele sentiu, com certeza. Você vê que mais tem competição, mas no final todo mundo quer que isso dê certo. Yeah. Congratulations to the people who put together the event. It was very well done. Parabéns às pessoas que fizeram o evento acontecer, que foi muito bem organizado. E aqui a gente faz o C-Sharp, desde que a gente anunciou o patrocínio, todo o suporte, e superou todas as nossas expectativas. E vocês estão de parabéns, o trabalho que vocês fazem é excelente, é fundamental, é fora da curva. Imagina, a nossa missão é só levar o conhecimento, a informação àqueles que têm interesse, que estão necessitando aí saber mais sobre tanto os usos medicinais, industriais, da cannabis principalmente, sobre os business relacionados a esse mercado também é importante. Chegou aqui a nossa garrafinha. Olha que essa garrafinha legal, aqui é sensacional, cara. Faz o merchan. Foi o brinde de ontem da Cardeia lá pro pessoal que tava lá. 15 graus. Eu tô com um chazinho gelado aí dentro. 15 graus. Essa garrafinha é muito interessante. Você bate a mão nela, ela te dá a temperatura. Mostra na câmera aqui, doutor Pedro. Vê se a gente consegue pegar. Aqui, a temperatura? A temperatura. Vamos ver se a gente consegue. Será que dá pra ver ou não? Dá um tapinha nela pra ela acender. Ah lá, 15 graus. E aí... o chazinho tá lá dentro. Tem um filtrinho também. Tem um infusor de chá. Você joga, né, o chá lá embaixo. Embaixo. Pra ele filtrar pra não passar. Isso aí filtra, você toma como se fosse um squeeze, mas na verdade aqui é um chazinho. Caraca, é pra usar dessa forma, então. Cara. Então não é só pra água. Não, é pra chá. É pra chá, pra água. Café, se quiser botar um café. Negócio que é pra tudo. É verdade. É pra tudo. Calma. Esse trem aqui não é tão assim. Então, mas o legal, entendeu? É que você vê a temperatura, né? Não, demais, se é quente, demais. se é gelado. Eu gosto de tomar mate, chimarrão. Será que dá?
Dá. Dá, ué, porque vai filtrar. Você coloca, faz que nem o Dr. Pedro fez, coloca embaixo. É Tereré? isso. Tereré. Ó, eu vou provocar o Dr. Pedro aqui, porque ele não foge, ele tá bronzeado assim, mas não é da praia, tá? Eu acho que a gente tem que gravar um podcast, a gente pode até dar um spoiler aqui, mas a gente tem que gravar, já um podcast, já deixar marcado com o Dr. Pedro, um podcast para falar sobre o Egito e a Sechá. A ida ao Egito. A ida ao Egito, a viagem. E a deusa Sechá. Foi uma Falar sobre expedição, Sechá. foi uma expedição, vamos gravar, cara. Vamos combinar um podcast só para falar sobre Sechá. Vamos, foi A deusa uma Sechá. foi uma expedição e fiquei muito feliz com os egipólogos que eu conheci lá, né, que acompanharam essa expedição falando sobre o que é Sechá, né? E não vou contar o que eles me contaram, né? Você baixando o nosso e-book, né? Na carta ao leitor, né, tem lá um pouco, né, do que eu aprendi sobre a deusa Sechá, mas eu acho que vale a pena assim depois a gente marcar um bate-papo sobre isso, porque realmente mostra o DNA, né, do Sechá. Não tem esse nome à toa, e descobri que tem mais conexão do que eu imaginava, viu? Cadê? Calma, que ainda não acabou. Calma, tem que falar mais. Ainda vai ter temos papo. mais coisas aqui para vocês verem. A conexão do Dr. Pedro é tão grande com essa deusa, que é a deusa Sechá, que é a deusa das escritas, das bibliotecas, do conhecimento, tida pelos egípcios lá, referenciada em grafias, nas pedras, em papiros, em desenhos, com uma folha de cannabis sobre a cabeça, que não basta só você vestir a camisa da Antes de Sechá. você falar isso, você sabe por que a Sechá ela é cultuada por 30 dinastias do Egito e não tem um templo? Sério? Ela não tem um templo. Essa informação é sensacional. Tá na carta ao leitor, inclusive, do Tá. e-book. Eu não ia falar, mas vou falar. É muito Nossa. legal. É por 30 dinastias, cara. São 3.000 anos 3.000 que ela anos. é Cultuada. cultuada e não tem um templo para ela. Porque o templo... Primeiro que assim, você não vê castelo egípcio, né? Sim. Os faraós moravam em casas de argila, porque para eles de pedra era só os templos, que era a segunda vida, era a vida após a morte. E o templo, ele serve para você se conectar com esse Deus, para você pedir alguma coisa ou para você agradecer. E a Sechá, ela não aceita oferenda, ela não aceita suborno, porque o papel dela é transmitir o conhecimento. Seja ele favorável aos faraós ou aos deuses. Você oferecer coisas, você fazer um templo, não muda a informação. Goste quem gostar. Ou não. Se o Deus gostar, ou se o faraó gostar, Ela não vai dar precisa de um informação. templo. Mas é ela que passa a informação dos deuses para os faraós. Então, assim, mostra muito do que é o Sechá. E o que o João tá falando, que a gente tem uma brincadeira, que camisa a gente Olha lá. troca. Olha que Camisa legal. a gente troca no final do jogo, né? Então aqui... Explica pra gente isso daí, doutor. Posso Explica levantar aí, assim? explica aí. Pode. Será que vai? Vai. Então tá, aqui nós temos o faraó, né? Se você tem o cavanhaque reto, é porque ele tá vivo. Quando o cavanhaque é dobradinho, é porque já morreu. Legal. Esse aqui é o deus Horus, Beleza. né? Filho de Osíris e Ísis, né? Então, a Sechá está transmitindo o conhecimento de Horus para o faraó. Que legal. Né? olha Então, que imagem. ela aqui do lado também tem mais duas Sechás, tem outras fotos. Então, ela que transmite o conhecimento. E olha a folha de cannabis, né? Ali em sobre a cima. cabeça dela. E tem uma explicação muito... por que da folha de cannabis? Várias, não tem nenhum consenso, mas tem várias explicações. Uma delas, né, além da cannabis ser uma planta sagrada, ela era utilizada também junto, muitas vezes, com o papiro para fazer o papel. Mas a teoria mais forte que tem é que eles faziam uma cerimônia onde os escribas, né, usavam a cannabis como incenso. Isso fazia com que eles tivessem mais intuições. Mas o principal que eu vi lá é a utilização medicinal da cannabis. O papiro de Herbes fala muito sobre a utilização dela, né? Então aqui tá... Olha lá, não basta vestir a camisa, Não pessoal. basta, skin the game, né? Sechá, né? Tá... Levanta, doutor Pedro, por gentileza, mostra pra essa câmera pra gente, por favor. E tá aqui, pessoal, a deusa Sechá, ó, tatuada, a folha de cannabis sobre E a cabeça. essa É um roupa manto de dela, leopardo, né? É porque é o leopardo,
Ah, e tem um detalhe rapidinho. E você sabe que é a primeira tatuagem que eu vi que tem uma tatuagem. Olha lá, mostra essa tatuagem. A tatuagem tem uma tatuagem ali no entendeu? braço. Eu coloquei aqui assim, tá vendo uma âncorazinha. Em homenagem ao Corinthians. Porque tá afundando, né? E a teia de aranha aqui no cotovelo, entendeu? Pra dar um ar assim mais moderno, também deu uma afinada na cintura dela, deu uma aumentada assim pra... A tatuagem que tem uma tatuagem. Isso é fantástico. E Eu aí- gosto de tanta tatuagem que eu ponho tatuagem até nas Tá na tatuagens. E eu achei interessante também, que eu acho que é até bom a conexão era tão forte, né? Porque a deusa Sechá, e eu achei interessante até explicar por que Cardeia, Ótimo, boa. né? Então nada nem Melhor. melhor do que o Just, if you explain why you choose Cardeia, because you just talk about the Sechá, the god Sechá, and the connection is so strong that it's important, I believe, now you explain the Cardeia name. Cardeia is the name of a Roman goddess of the door. Cardeia é o nome do deus romano da porta. It is my hope that the platform serves as a gateway Ele espera que a plataforma sirva de uma porta, to the knowledge, portal, and the infinite possibilities um portal para o conhecimento e as infinitas possibilidades, of what the knowledge is going to bring to the industry. o que o conhecimento vai trazer para a indústria. Very deep. Very deep. Profundo, muito profundo. Muito legal. E é uma porta, porta. que você entra e não volta mais. E agora, né? eu não sabia dessa Conhecimento. informação, e olha que interessante, né? Estamos falando aí de dois deuses. Sim. É. So Estamos falando de dois deuses, casamento perfeito. Conexão. Conexão, ele vai explicar agora. that's why this looks like a door. It's It's a gateway. gateway é um portal, por isso que o A, se você olhar o A do Cardeia, ele é um Caraca, meu portal. irmão, ele é um portal, é verdade. Ele é um Tem até portal. a questão da profundidade. Da profundidade, ele foi criado por um portal. Caraca, meu irmão. Sensacional. E a deusa levando o conhecimento ali de Osíris ao faraó. E o Joseph levando o conhecimento pra nós aqui do Deus Cash. Não, foi fantástico. Eu falei, ó, vou fazer a conexão porque eu acho que é importante explicar Com certeza. Sim. Tô até procurando aqui. Ele já foi pesquisar, né? O Deus, cadê? I appreciate the name and the meaning of Seychelles very much. Foi interessante quando a gente montou toda a estratégia que eu apresentei para ele. Olha, vamos lançar no Brasil, vamos fazer com o Sechá. Na hora que ele leu o Sechá, Ele já gostou, acendeu a luz, né? Ele já acendeu a luz, aí ele ficou fissurado. Ah, ele já conhecia já a história da deusa? Você Já, sabe? já. Legal. Ele morou no Egito há 3 anos. Que legal. E o livro no Egito só Viajado, hein, Joseph? I love Egyptian ancient history. Adora A indústria egípcia, né? tudo, de isso. cultura, cultural, e histórica, histórica. etc. Spectacular. Espetacular, Egito. Então você vê como é uma conexão tão forte Sim, do aconteceu Cardeio. de forma natural. E sempre foi de forma natural, no momento certo. Na né? hora Tá certa, com as pessoas certas. É o que a gente Como acredita. deve ser. Como deve ser. Nada é por acaso, então? Já Segundo começa pela volta, Einstein, segundo não, Einstein, não. segundo Einstein, não. Agora fica uma coisa, né? Fica a expectativa, né? Da plataforma 2025, né? 2025. A expectativa do mercado, eu acredito que é grande. Sim. Principalmente depois do evento, que até consegui conversar com algumas pessoas. O mercado deseja isso, né? Ter acesso a essa informação, né? Você veio ontem, por exemplo, durante a palestra da Close Up da Kayamind, na verdade é a apresentação que eles fizeram, a Close Up, depois a Kayamind, depois a Close Up. Você vê que quando começa dados, todo mundo para e presta atenção, porque todo mundo quer entender e saber o que está acontecendo. Há uma carência, né? Porque também vai te ajudar a ajustar a rota, né? Para você fazer o caminho mais tranquilo, mais curto, rumo à assertividade. E você me despertou Um insight? um insight aqui, isso me chamou a atenção para uma Passa o outra seu coisa feeling para aqui. nós, então, João Negromonte. Na verdade, eu vou perguntar como foi o feeling da Cardeia, de vocês lá no Cannabis Connect. Porque a Cardeia tinha num canto ali o stand deles, a apresentação deles ali. Foram muitas pessoas visitar ali o stand de vocês, perguntar o que era, querer saber um pouco mais sobre? Foi fantástico. A gente superou a nossa expectativa.
teve tanta pessoa procurando ao mesmo tempo, num espaço curto de tempo. Você não sabia quem atender. Eu não sabia conseguir. E assim, mas o time também sentiu essa energia, eles ficaram, assim, fora. Que legal, que todo mundo. Nossa, e isso deu muito mais motivação pra gente continuar cada vez mais e falou, estamos no caminho certo. É porque é isso que vai ajustar o mercado. O caminho do mercado depende disso. E o Você vê lá uma feedback. informação lá no Canadá que disse, olha, pode plantar, que vai ter colheita, vai dar certo, e de repente muita gente imagina ali que perdeu dinheiro, que perdeu investimento, que investiu acreditando num retorno. Mas baseado em quê, né? Baseado em qual foi a lógica? Quem Qual que foi? deu É. a Quem que deu esse informação? dado? Eu joguei, né? Mostrar a bola, a bola de cristal. Então a gente teve um feedback muito grande, a procura foi muito boa. Pois não. Isso, porque não era um evento médico. Não. Entendeu? No evento que ali o maior público que estava ali Indústria, né? era indústria, eram empresários, eram farmacêuticas. Então, assim. E vai ser importante para levar essa Vai, conexão com o mas médico, se né? despertou esse interesse É. nesse público, Imagina o médico. imagina num evento médico. Imagine o que não vai acontecer no Congresso Brasileiro da Cannabis Ah. Medicinal, que eu espero que eles estejam fortemente lá. O que não vai ser? A gente vai ter que ter uma estratégia, porque é algo assim disruptivo. Também acho. Perfeito. E temos mais novidades, né? É o que eu falei mais cedo aqui. Tudo que eles falaram aqui agora, Leandro, eu tenho informações privilegiadas, tá bom? Perfeito. Eu só não posso Ótimo. falá-las, mas eu tenho informações privilegiadas. Isso é apenas a ponta do iceberg. Que já é muita coisa, que vai mudar o cenário, a forma como a gente entende o uso medicinal da cannabis, não só no Brasil, como no mundo. E isso é apenas o começo da Então cadeia. isso é garantia de que teremos outros Deusa Cast. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Nos veremos Cara, mais vezes. Agora a gente... Não Mas conclui veremos o mais feedback vezes. da galera que eu acho que é legal. E, não, foi fantástico. A gente, sinceramente, superou todas as nossas expectativas. O volume de pessoas que procuraram o nosso stand para pegar mais informação foi fantástico. Foi fantástico. Uma coisa legal também que eu reparei nas fotos, que eu tô recebendo algumas fotos aqui do evento de ontem, né? Para encaminhar já para alguns contatos. Todo mundo depois no evento, quando tem uma imagem de cima assim, tá todo mundo com a mochilinha da Cardeia, assim. ó. Foi legal. O né? marketing foi muito bem estruturado. Parabéns para quem bolou essa Não, ideia. e assim, presentes usuais, né? Que você vai usar exato. no dia a dia. Tem uma agenda, além da garrafinha, da mochila, tinha uma agenda, uma caneta super Não, legal. sensacional. Isso é para mostrar também que a gente se importa. Todos os detalhes são importantes. Exato. Todos os detalhes importam. Entendeu? E what were your expectations yesterday after we did the presentation? The people went to our booth. Was it? Very gratified and very exciting to meet the people of Brazil and the people in the industry. So much positive reception. We're very excited to come in 2025 and bring this value to Latin America. A gratidão dele foi grande pelo que o feedback que ele recebeu de todo mundo depois. E ele está muito feliz e ansioso para 2025 o que a gente vai trazer para a América do Sul. Maravilha. Muito legal. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Foi muito legal. Você quer... Pedir umas considerações finais para o Joseph, assim. É, não só do claro. evento, mas... Claro. Now they want to ask you close the loop, right? About everything here and your vision. So, moving forward. Moving forward, I hope that here we have made our first step. This Brazil is our first step on the moon. It's almost like. Que legal. Que o Brasil para ele é o primeiro passo, como se fosse o primeiro passo que o homem deu na Lua. Tem o Brasil também para isso. Então, Our journey has been a very, very interesting one, and we're taking our first steps here, and we couldn't have picked a better place. a gente já está nisso há um tempo e não teve lugar melhor da gente dar o nosso primeiro passo na América do Sul do que não aqui no Brasil. Que honra. Yep, we have prepared for a long time to learn all of the aspects of the cannabis industry. A gente teve muito tempo para aprender, estudar todos os aspectos da indústria da cannabis.
there is more and much more to come. E tem muito mais para vir. We look forward to sharing that with the world. E a gente está ansioso para compartilhar isso com o mundo. Imagina nós. Imagine us. What expectations they wanted to see about those. Deixa eu fazer uma última pergunta pro Joseph. Ele experimentou a caipirinha brasileira? Did you try caipirinha? I love it. Não precisa nem traduzir. Essa aí não precisa nem tradução. I will never drink caipirinha except in Brazil. Não vai beber caipirinha em lugar nenhum, só no Brasil. Só no Brasil. Só tem aqui também. Yeah, you need to come more, right? We're going to come more here. Yes. Maybe we can move to here. Yes. Why I not? know somebody wants. Why not? Always. And that's the least, okay, of many things that Brazil has to offer. I look forward to discovering them. Yeah. Ele tá louco pra descobrir mais sobre o Brasil e como morar aqui no Brasil. A gente tem que levar ele pra Minas Gerais. Tem. Como mineiros. Mas aí a gente tem que preparar, né? Porque já o português tá difícil. Não é que eu falar, levar pra nós vai popopó. Exatamente, popopó é melhor. Popopó? No pode once. Popó. Vai explicar. A Mary que gosta, né? A Mary é a manager global aí da Caideia. Eu tava conversando com ela na última semana e eu falo muito assim, não, que não sei o que, papapá, né? Popopó. E ela ficava me remedando, né? Eu falava perto dela, ela ficava, papapá? What is papapá? Ela fala... Aí até o Thiago explicar o que era uma expressão. Eu tive a infelicidade de tentar explicar trem. Nossa. Ele tentou explicar. Bom, agora isso aqui é assunto pro almoço, né? Fechado então? Fechou mais um DeusaCast? Eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aí disponibilizado um pouco do tempo de vocês, Dr. Pedro, Thiago, Joseph, pela parceria também com a Sechá, com os deuses, né? Os deuses são... Os deuses reunidos. Panteão, muito bem. Estão aí juntos, unidos nessa missão aí que é propagar a informação sobre a cannabis medicinal, sobre a cannabis em si, né? Que é muito importante essa informação chegar a quem precisa. E thank you very much. No, thank you for this appearance. It's really nice sharing this with everyone. Agradecer a todo mundo. It's my pleasure. Você entendeu? Tá tudo, pô. It's my pleasure. Já não consigo mais. Eu vou precisar marcar uma consulta aqui com o Dr. Pedro. Tô vendo a hora que você vai convulsionar, cara. Joseph. Thank you. Pessoal, very muito much. obrigado, gente. então, Obrigado, foi muito sensacional. bom. Obrigado demais e até o próximo DeusaCast. DeusaCast. Valeu. Aqui o encontro dos deuses, hein? E da deusa.